O mercado da bola ferve nos bastidores do Ninho do Urubu, e a notícia que todos aguardavam finalmente ganhou capítulos determinantes nesta sexta-feira, 27 de fevereiro. A novela envolvendo a possível chegada de Luís Henrique ao Flamengo teve um desfecho favorável nas últimas horas, após o jogador sinalizar positivamente para o projeto esportivo apresentado pelo Departamento de Futebol. O atacante, que despertou o interesse de diversos clubes da Europa e também do futebol brasileiro, entende que o momento de retornar ao Brasil para vestir a camisa rubro-negra é agora. No entanto, o Flamengo prega cautela extrema, pois os valores envolvidos na operação são considerados astronômicos e exigem uma engenharia financeira muito bem detalhada pela diretoria. O investimento para repatriar o atleta deve ultrapassar a casa dos 20 milhões de euros, o que coloca o clube em uma posição de análise criteriosa sobre o fluxo de caixa para este ano de 2026. Mais à frente vou detalhar como essa contratação pode impactar diretamente a minutagem de jogadores como Gonzalo Plata e Luiz Araújo, mas antes precisamos analisar o cenário atual do elenco comandado por Filipe Luís, após o desgaste intenso sofrido na partida contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. O confronto continental deixou marcas físicas evidentes no grupo de jogadores, e a comissão técnica agora corre contra o tempo para recuperar os atletas visando a sequência pesada de jogos que teremos pela frente. O clima nos vestiários após a decisão internacional é de reflexão profunda sobre o desempenho coletivo e a capacidade de reação do time em momentos de adversidade. Filipe Luís e seu auxiliar Rodrigo Caio iniciaram um processo de avaliação individualizada para identificar quais jogadores apresentam maior risco de lesão muscular devido à alta intensidade das últimas partidas. Falando em desempenho defensivo, o zagueiro Léo Pereira quebrou o silêncio em uma entrevista concedida à imprensa esportiva e demonstrou muita maturidade ao analisar o momento atual da equipe. O defensor destacou que o grupo precisa olhar para dentro e entender que a cobrança vinda das arquibancadas é um reflexo direto do que o time está entregando ou deixando de entregar em campo. Segundo Léo Pereira, se existe uma pressão externa, é sinal de que o elenco está devendo futebol tanto para si mesmo quanto para o torcedor rubro-negro que sempre comparece em peso. Ele enfatizou a necessidade de uma resposta positiva imediata e a importância de evoluir taticamente para evitar os erros individuais que custaram pontos preciosos no início desta temporada. Essa postura de autocrítica é fundamental em um ano onde o Flamengo busca retomar a hegemonia no continente, e a voz de liderança de Léo Pereira ganha ainda mais peso com a presença de novos reforços no setor defensivo, como Vitão e João Victor, que ainda buscam o entrosamento ideal com os veteranos da casa. É importante ressaltar que o Flamengo está em vias de consolidar sua estrutura para os grandes desafios do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, mas a oscilação recente liga um sinal de alerta na Gávea. Vou explicar daqui a pouco qual será o plano de Filipe Luís para o setor de criação, já que Arrascaeta e Lucas Paquetá apresentaram sinais de cansaço extremo, mas antes preciso trazer uma nota oficial, emitida pelo clube que tocou o coração de todos os brasileiros. O Clube de Regatas do Flamengo manifestou seu profundo pesar diante da tragédia provocada pelas fortes chuvas na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. A solidariedade do clube se estende aos familiares e amigos das vítimas dos municípios de Juiz de Fora e Ubá, reforçando que em momentos como este, a rivalidade do futebol fica em segundo plano para dar lugar à humanidade. O clube se uniu em pensamentos e orações por todos que ainda estão desaparecidos, e essa postura humanitária reflete a grandeza da instituição que transcende as quatro linhas do gramado. Muitos torcedores mineiros que compõem uma fatia gigantesca da nação rubro-negra sentiram esse apoio em um momento de dor e incerteza. Voltando ao campo de jogo, a grande discussão tática da semana gira em torno da utilização do falso 9 no esquema de Filipe Luís. Na última partida contra a equipe argentina do Lanús, o treinador optou por uma formação sem um centroavante de ofício, o que gerou muitos debates entre os analistas de desempenho. A ideia era dar mais mobilidade ao ataque e confundir a marcação adversária com as flutuações de Jorge Carrascal e Arrascaeta.
Entretanto, a ausência de uma referência na área parece ter dificultado a conclusão das jogadas, principalmente nos cruzamentos laterais, onde o Flamengo teve um volume alto, mas pouca efetividade. O atacante Pedro, que é o finalizador nato do elenco, tem enfrentado um período de jejum e alguns críticos apontam a falta de ritmo de jogo como o principal motivo para as chances desperdiçadas recentemente. A filosofia de Filipe Luís preza pela meritocracia e pela intensidade nos treinamentos, mas é inegável que um jogador com o faro de gol de Pedro precisa de minutos em campo para recuperar a confiança. Se ele é o homem-gol da equipe, a solução lógica seria mantê-lo atuando para que a bola volte a entrar naturalmente. No jogo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca, ele chegou a perder oportunidades que normalmente não perderia, e isso gerou uma onda de discussões sobre a necessidade de um suporte psicológico e tático mais assertivo para o nosso camisa 9. Analisando os números friamente, Pedro continua sendo o jogador que mais finaliza no elenco, com 23 tentativas em 9 jogos disputados. Para efeito de comparação, Everton Cebolinha, que vive uma fase técnica muito boa, tem 24 finalizações em 10 partidas, o que mostra que o volume de jogo do Flamengo está concentrado nesses dois pilares ofensivos. Por outro lado, Gonzalo Plata ainda busca sua melhor forma no quesito conclusão, pois em 8 jogos teve apenas 13 finalizações e marcou um único gol. Essa disparidade nos números reforça a tese de que o Flamengo precisa ser mais letal quando chega ao terço final do campo. Não basta ter a posse de bola e trocar passes na intermediária se a definição não for precisa. O futebol moderno exige eficiência máxima e o torcedor não tem paciência para o jogo de toques laterais sem agressividade. Vou detalhar a seguir como a provável entrada de Samuel Lino pode mudar essa dinâmica de ataque, mas antes quero relembrar um fato histórico que completa 5 anos e que serve de inspiração para este elenco atual. No dia 25 de fevereiro de 2021, o Flamengo conquistava o seu 8º título do Campeonato Brasileiro em uma das edições mais emocionantes da história. Mesmo com a derrota para o São Paulo no Morumbi na última rodada, o título veio graças ao empate entre Internacional e Corinthians em Porto Alegre. Aquele time comandado por uma liderança técnica dentro de campo mostrou que o Flamengo nunca desiste e que a mística rubro-negra opera milagres até o último minuto. Recordar esse título do Octa é entender que o DNA vencedor do clube exige resiliência. Naquela época, o Flamengo somou 71 pontos, uma pontuação considerada baixa para os padrões atuais de campeão, mas suficiente para garantir a taça. Hoje, o nível de competitividade do Campeonato Brasileiro subiu drasticamente e para ser campeão em 2026, o sarrafo será muito mais alto. A estrutura atual, com nomes como Danilo e Emerson Royal nas laterais, oferece uma solidez defensiva que aquele time de 5 anos atrás às vezes não tinha, mas a criatividade no meio de campo ainda é o grande trunfo desta equipe. Falando em meio de campo, a presença de Lucas Paquetá é um diferencial absurdo. O jogador retornou ao clube com o status de estrela internacional e tem correspondido às expectativas com uma entrega física invejável. Em entrevista recente, Paquetá mencionou a emoção de voltar a disputar decisões no Maracanã após quase uma década fora do país. Ele relembrou as dificuldades enfrentadas no passado e como o amadurecimento na Europa o transformou em um jogador completo, capaz de atuar tanto na organização quanto na infiltração como elemento surpresa. A conexão entre Paquetá e Arrascaeta é algo que Filipe Luís quer explorar ao máximo para quebrar as linhas defensivas dos adversários que jogam retrancados contra o Flamengo. Na próxima segunda-feira, dia 2 de março, teremos o jogo da volta contra o Madureira e a expectativa é de casa cheia no Maracanã. A diretoria informou que a procura por ingressos foi intensa e que apenas alguns bilhetes de setores específicos como Oeste Inferior e Maracanã mais ainda estão disponíveis devido a cancelamentos de última hora. É a chance do torcedor empurrar o time para garantir a classificação e manter a liderança isolada na competição estadual. O jogo contra o Madureira não deve ser encarado apenas como um compromisso protocolar, mas sim como um laboratório importante para ajustar a pontaria e o posicionamento defensivo. Filipe Luís deve promover algumas alterações para poupar jogadores desgastados e dar oportunidade para nomes como Everton Araújo e Wallace Yan mostrarem serviço.
A utilização da base tem sido uma marca registrada desta nova gestão técnica, e os garotos do Ninho têm respondido à altura quando acionados. No entanto, a pressão por resultados imediatos no Flamengo não permite muitos erros. Cada partida é uma final antecipada e a cobrança por um futebol ofensivo e vistoso está no cerne da cultura do clube. Sobre o mercado da bola, um assunto que gerou muita polêmica nos últimos dias foi o suposto vazamento de uma lista de observação do departamento de scouting. O documento que circulou nas redes sociais mencionava nomes como o goleiro Ederson, do Manchester City, e o atacante Gabriel Jesus, do Arsenal, além de jogadores que já estão no elenco como Rossi e Vitão. O Flamengo agiu rapidamente e emitiu uma nota oficial desmentindo a veracidade dessa lista, classificando-a como uma falsificação grosseira. O clube reiterou que o Departamento de Inteligência trabalha com total sigilo e que as informações divulgadas não possuem qualquer base documental interna. Apesar do desmentido oficial, é notório que o Flamengo mantém radares ligados para jogadores de alto nível que possam elevar o patamar técnico do time. O interesse em Luiz Henrique, como mencionei no início, é real e segue sendo tratado com prioridade absoluta. A busca por um goleiro de nível mundial também não é descartada para o futuro, visto que o contrato de alguns atletas da posição se aproxima do fim e a diretoria quer garantir uma sucessão tranquila sob as traves. Andrew tem se mostrado um reserva seguro, mas a sombra de um nome de peso sempre paira sobre o ninho do urubu quando se trata de reforçar o elenco para o Mundial de Clubes. A análise tática para o restante da temporada indica que o Flamengo deve consolidar o esquema com 3 homens de meio de campo muito intensos. Eric Pulgar tem sido o cão de guarda à frente da defesa, permitindo que os meias tenham liberdade para criar. A chegada de Saúl Ñíguez trouxe uma experiência europeia valiosa, especialmente no controle de ritmo de jogo em partidas internacionais. Quando o Flamengo enfrenta equipes argentinas, como foi o caso recente contra o Lanús, a força física e a leitura de jogo de Saúl tornam-se essenciais. O futebol sul-americano é marcado pelo contato físico e pela catimba, e ter jogadores que conhecem os atalhos do campo é uma vantagem competitiva enorme. Outro ponto que merece destaque é a evolução de Ayrton Lucas na lateral esquerda. Com a concorrência de Alex Sandro, ele elevou seu nível de atuação e tem sido uma válvula de escape importante pelo corredor lateral. A alternância entre a agressividade de Ayrton e a experiência tática de Alex Sandro dá a Felipe Luiz um leque de opções que poucos treinadores no continente possuem. Na lateral direita, a situação é semelhante com Danilo e Emerson Royal, disputando posição de forma sadia. Danilo traz a liderança e o posicionamento defensivo quase impecável, enquanto Emerson oferece a força física para o apoio constante ao ataque. Essa profundidade de elenco é o que permitirá ao Flamengo lutar por todas as frentes de batalha neste ano de 2026. No entanto, o foco imediato precisa estar na recuperação mental dos jogadores. O empate técnico em termos de rendimento físico com as equipes argentinas mostrou que o Flamengo precisa ser mais inteligente na gestão da energia durante os 90 minutos. Não se pode jogar em rotação máxima o tempo todo sem sofrer as consequências no segundo tempo. A estratégia de Felipe Luiz de alternar momentos de pressão alta com blocos médios de marcação visa justamente preservar a integridade física dos seus principais talentos. Vou detalhar agora o que podemos esperar do confronto de segunda-feira contra o Madureira sob a ótica da estratégia de rotação de elenco. O adversário deve se postar de forma defensiva, explorando os contra-ataques e as bolas paradas. O Flamengo, por sua vez, terá a obrigação de propor o jogo desde o primeiro minuto. A utilização de Nicolás de la Cruz como o motorzinho do time será fundamental para dar velocidade à transição ofensiva. De la Cruz tem uma capacidade única de conduzir a bola sob pressão e encontrar passes entre linhas que desestruturam qualquer sistema defensivo. Se o Flamengo conseguir imprimir um ritmo forte no início da partida, a tendência é que o Madureira não resista por muito tempo. A projeção de gols para este jogo é alta considerando a qualidade dos nossos atacantes e a necessidade de dar uma resposta contundente para a torcida que estará presente no Maracanã. É fundamental que jogadores como Everton Cebolinha continuem arriscando as jogadas individuais, pois o drible é a ferramenta mais eficaz para quebrar retrancas.
Cebolinha recuperou aquela confiança dos tempos de Grêmio e tem sido um dos jogadores mais perigosos do elenco atual. Sua capacidade de cortar para dentro e finalizar com precisão é um pesadelo para os laterais adversários. Além disso, a presença de Arrascaeta flutuando por trás dos atacantes cria dúvidas constantes na marcação. O uruguaio, mesmo não estando no seu ápice físico, ainda é o cérebro da equipe e um dos poucos jogadores no mundo capazes de decidir uma partida em um único lance de genialidade. A questão da finalização mencionada anteriormente precisa ser tratada com prioridade nos treinamentos desta semana. O volume de criação do Flamengo é satisfatório, mas a taxa de conversão de chances reais em gols ainda está abaixo do esperado para um investimento desse porte. Filipe Luís, que foi um jogador extremamente técnico, entende que o refino na hora do chute é uma questão de repetição e ajuste de posicionamento corporal. Ele tem dado atenção especial aos atacantes em sessões extras de treinamento de finalização após o expediente normal no Ninho do Urubu. Essa dedicação da comissão técnica é o que diferencia o Flamengo dos demais clubes. O detalhismo de Rodrigo Caio na análise dos movimentos defensivos também tem ajudado a corrigir as falhas de posicionamento em bolas aéreas que foram o calcanhar de Aquiles do time em temporadas passadas. Com zagueiros altos e fortes como Léo Ortiz e Vitão, o Flamengo passou a ter uma imposição física muito maior dentro da própria área. Isso dá segurança para que os laterais possam subir com mais liberdade, sabendo que a cobertura será feita de forma eficiente. No contexto internacional, a Recopa Sul-Americana serviu para mostrar que o nível de competitividade dos clubes brasileiros e argentinos continua muito próximo. O histórico da competição mostra um equilíbrio imenso entre as duas nações, com os clubes brasileiros levando uma pequena vantagem em número de títulos. O Flamengo busca se consolidar como o maior vencedor internacional do Brasil, um posto que hoje ainda é disputado com clubes como o São Paulo. Ganhar títulos internacionais de forma recorrente é o que transformará o Flamengo em uma marca global, respeitada em todos os continentes. O projeto de internacionalização da marca passa obrigatoriamente pelas conquistas dentro de campo. A contratação de jogadores de renome como Lucas Paquetá e a manutenção de ídolos como Arrascaeta são partes fundamentais dessa estratégia. O torcedor entende esse momento e apoia as decisões da diretoria no que diz respeito ao fortalecimento do futebol profissional. A transparência na comunicação entre o clube e a torcida tem sido um ponto positivo nesta temporada, apesar dos episódios de notícias falsas que tentam desestabilizar o ambiente. O Flamengo é um gigante que incomoda, e por isso as especulações de mercado e as críticas exageradas sempre farão parte do cotidiano rubro-negro. O importante é manter o foco no trabalho e na evolução constante. Para o jogo de segunda-feira, a escalação provável deve sofrer alterações em quase todos os setores. No gol, Agustín Rossi permanece como o titular absoluto, trazendo a tranquilidade necessária para o sistema defensivo. Na zaga, a possibilidade de poupar Léo Pereira para a entrada de João Victor é real, visando preservar o titular para os confrontos mais pesados que virão na sequência do Campeonato Brasileiro. Nas laterais, Emerson Royal pode ganhar uma oportunidade no lugar de Danilo para ganhar ritmo competitivo e mostrar sua força no apoio ofensivo. No meio de campo, a trinca formada por Pulgar, Saúl e De La Cruz pode ser mantida, mas não se surpreenda se Everton Araújo ganhar alguns minutos no lugar do chileno para dar mais fôlego à marcação. No ataque, a grande dúvida permanece sendo o aproveitamento de Pedro desde o início ou a manutenção do esquema com falso 9 utilizando Jorge Carrascal. A tendência é que Filipe Luís opte por voltar ao sistema tradicional com um centroavante fixo para aproveitar as dimensões do Maracanã e a pressão da torcida. Wallace Yan e Luiz Araújo correm por fora para ocupar as pontas caso Everton Cebolinha ou Gonzalo Plata precisem de descanso. A profundidade deste elenco permite que o Flamengo mantenha um nível alto de competitividade, mesmo fazendo 5 ou 6 alterações na equipe titular. Isso é um luxo que poucos treinadores no mundo possuem, e Filipe Luís sabe que tem em mãos uma máquina de jogar futebol que só precisa de alguns ajustes finos para atingir sua potência máxima. A projeção para o restante do mês de março é de crescimento técnico e físico. O planejamento da comissão técnica prevê que o time chegue ao seu ápice de rendimento no início da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Até lá, cada jogo do Campeonato Carioca será tratado com a seriedade de uma decisão.
A torcida pode esperar um Flamengo agressivo que busca o gol a todo momento e que não se intimida diante de nenhum adversário. O respeito conquistado nos últimos anos no cenário sul-americano é fruto de muito trabalho e investimento, e ninguém no Ninho do Urubu está disposto a abrir mão desse protagonismo. A situação de Luiz Henrique deve ter novidades concretas até o início da próxima semana, com a diretoria tentando fechar os últimos detalhes contratuais com o clube detentor dos seus direitos. A chegada do atacante seria o último grande reforço desta janela de transferências, fechando o elenco para o primeiro semestre. Com a possível vinda dele, o Flamengo passaria a ter um dos ataques mais temidos do mundo, com opções de velocidade, drible e finalização em abundância. O investimento é alto, mas o retorno esportivo e financeiro que um jogador desse calibre pode trazer justifica o esforço da diretoria. O marketing do clube já prepara ações especiais para uma possível apresentação do atleta que certamente pararia o Rio de Janeiro. Enquanto isso, o foco total dos jogadores está no campo e na recuperação física. A rotina de treinamentos em 2 períodos e as sessões de fisioterapia preventiva tornaram-se o dia a dia dos atletas. A dedicação mostrada por nomes como Léo Ortiz e Ayrton Lucas serve de exemplo para os mais jovens que estão subindo da base. O Flamengo é um clube de operários talentosos onde ninguém é maior que a instituição. Essa mentalidade de grupo é o que tem mantido o ambiente saudável mesmo após resultados que não foram os esperados. A união entre comissão técnica, jogadores e diretoria é o pilar que sustenta o sucesso rubro-negro. Para encerrar esta análise completa desta sexta-feira, reforço a importância de o torcedor continuar jogando junto com o time. O Maracanã na segunda-feira precisa ser um caldeirão para empurrar os nossos jogadores rumo a mais uma vitória convincente. O caminho para os títulos é árduo e repleto de desafios, mas com a força da nação rubro-negra, o Flamengo é praticamente imbatível. Fique atento às próximas atualizações sobre a negociação de Luiz Henrique e as condições físicas de Arrascaeta e Pedro para o jogo contra o Madureira. Estaremos acompanhando cada passo do nosso Mengão para trazer a você a informação precisa e sem ruídos. O compromisso deste canal é com a verdade e com a paixão que nos une pelo Clube de Regatas do Flamengo. Acompanhe todos os detalhes aqui no meu Mengão News, onde a notícia não para e o sentimento pelo rubro-negro só cresce a cada dia que passa. A temporada de 2026 promete ser histórica e você é parte fundamental desta jornada rumo ao topo do mundo novamente. Se inscreva no canal agora para não perder nenhum detalhe importante sobre o nosso Flamengo. Acione o sino da notificação para ser avisado sempre que um vídeo novo entrar no ar com as notícias mais quentes do mercado da bola e dos bastidores do Ninho do Urubu. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e ajudar o conteúdo a chegar a mais rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sua participação é o que nos move a buscar sempre a melhor informação e a análise mais profunda sobre tudo o que acontece na Gávea. Toca aí o botão de inscrição e venha fazer parte da maior comunidade de notícias do Flamengo no YouTube. Estamos juntos nesta caminhada e nos vemos no próximo vídeo com muito mais informações e exclusividades sobre o maior clube do mundo. Saudações rubro-negras para todos vocês.